Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje vai falar sobre 3 temas: a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. Nós vamos ver como é que esses 3 temas eles se interligam entre si. Então vem comigo que a gente vai aprender bastante. Lembrando, se ainda não se inscreveu nesse canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo, nada que a gente venha aqui apostar nesse canal, ok? Então se inscreva, curta, comente, compartilhe. Vamos lá? A Grande Depressão. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, prestigiados e enriquecidos. Prestigiados porque ajudaram a vencer a guerra e enriquecidos porque forneceram armas e alimentos a vários países europeus. Enquanto os países europeus guerreavam, os Estados Unidos exportavam alimentos e armas para eles. Nos anos 1920, os Estados Unidos tinham se tornado a maior economia do mundo e viviam uma época de prosperidade e otimismo, que alguns historiadores chamam de os loucos anos 20, ou os loucos anos 1920, The Roaring Twenties. Essa prosperidade vinha acompanhada de uma febre de investimentos na Bolsa de Valores de Nova York. As pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas e então as vendiam com grande lucro, né? Quando essas ações se valorizavam, elas vendiam. Quem aplicou $100 em março de 1928 nas ações da General Electric, empresa de eletrodomésticos, em setembro do ano seguinte, vendeu-as por $300, ou seja, um ganho de 3 vezes. Atraídos pelo lucro fácil, muitos empresários aumentavam artificialmente os preços das ações de suas empresas na bolsa, isto é, especulavam. A especulação é justamente esse aumento artificial. As ações não valem aquilo que eles dizem que vale, mas eles colocam aquele preço e conseguem vender. Isso é o que se chama de especulação. Estava aí o cenário para a Grande Depressão. A quebra da Bolsa de Valores. Com altas constantes no final dos anos 1920, o preço das ações já não correspondia à situação real das empresas, ou seja, as ações valiam muito mais do que as empresas realmente valiam. Até que, em um dado momento, uma grande empresa inglesa faliu, provocando a desconfiança dos investidores. Em 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, muitos correram para vender suas ações e descobriram que não havia compradores para ela. Então tá aqui o X da questão: por que quebram uma bolsa? Gente, numa bolsa de valores, há comercialização, compra e venda de ações. Nesse dia, todo mundo quis vender suas ações e como não tinha quem comprasse, é o que se chama de quebra. Aqui você tem a cotação de cereais na Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro de 29. A placa diz: declaração de fornecimento visível. Os alimentos listados são trigo, milho, aveia, centeio e cevada. Nas colunas constam increase, aumento, e decrease, redução. Então, como vocês podem ver aqui, olha, onde tem trigo, milho, aveia, centeio e cevada, não teve nenhum aumento, mas a redução foi brutal, né, nesses produtos. Então todo mundo estava vendendo, não tinha comprador, eis aí a quebra. Os preços das ações começaram a despencar, o que levou ao crash, em inglês quebra, da Bolsa de Valores de Nova York na semana seguinte. E aqui você tem uma montagem, né, de uma reportagem que teria acontecido em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. Uma irrefreável onda de vendas derruba o preço das ações, causa pânico na Bolsa de Nova York e leva milionários à bancarrota. Para onde vai a economia do país mais rico do mundo? Iniciava-se assim a chamada Grande Depressão. Depressão porque quer dizer grande queda, né? Isso é grande profundidade, grande abismo, grande buraco, que se estendeu entre 1929 até por volta de 1933, com seus efeitos sendo sentidos ainda durante toda a década de 30 e início da década de 40.
Razões da Grande Depressão. Bom, uma bolsa não quebra de uma hora para outra e não quebra sem motivos. Com a quebra da bolsa, milhares de industriais faliram, outros diminuíram a produção e despediram trabalhadores. Ocorreu então uma explosão do desemprego nas cidades. Uma série que foi recentemente lançada e cancelada na Netflix, O Legado de Júpiter, aborda justamente a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, a Grande Depressão. Então, apesar de abordar ali uma história em quadrinhos, mas tem como plano de fundo principal a Grande Depressão de 29. Outro filme que faz menção à quebra da Bolsa é o filme Titanic. O noivo de Rose, ele tinha riqueza, ele era milionário do ramo de aço, só que depois, lá no fim do filme, Rose contando o que teria acontecido com ele, soube que ele teria perdido tudo na Grande Depressão e teria dado um tiro na própria boca, né? Claro, o personagem é fictício, o plano de fundo é real, muitos milionários, muitos empresários realmente tiraram a própria vida, né? Se suicidaram. E isso gerou uma explosão de desemprego nas cidades por conta da falência de empresários. E aqui você tem algumas fotos que ilustram justamente esse drama vivenciado, principalmente pela população, né, mais pobre. Aqui você tem um garotinho que ele carrega uma placa em inglês dizendo: por que você não pode dar um trabalho, né, um emprego para o meu papai? E aqui, nós queremos ser cidadãos não transeuntes, não transeuntes, não passageiros, não transgressores. No campo, os agricultores começaram a perder suas terras por não ter como pagar as dívidas com os bancos, o que colaborou para que muitos se arruinassem. As principais razões da Grande Depressão foram as seguintes. E aqui você tem uma foto que mostra uma família, né, pobre lá nos Estados Unidos. Então você veja como afetou principalmente a população mais pobre. Primeiro motivo para a Grande Depressão: a concentração de riqueza na mão de poucos. Em 1929, 13% da população dos Estados Unidos possuía 90% da riqueza nacional, enquanto 21% dela recebia $83 por mês, quantia insuficiente para atender às necessidades mínimas de um indivíduo. Além disso, durante a década de 1920, os salários dos trabalhadores da indústria e do comércio se mantiveram comprimidos. Então, houve uma prosperidade econômica nos Estados Unidos, mas isso não foi repassado necessariamente aos trabalhadores, diminuindo seu poder de compra e gerando acúmulo de estoques. A crise agrícola foi outro motivo. A prosperidade dos anos 1920 estava ligada à indústria e não à agricultura, que esteve em crise durante toda a década. Com a mecanização e a eletrificação ocorridas no campo, produzia-se muito acima da capacidade de consumo. Isto é, os americanos produziam muita comida e não tinham um mercado que desse conta daquela produção. Assim, os preços dos produtos agrícolas mantinham-se baixos e os agricultores eram obrigados a pedir dinheiro aos bancos. E havia muita oferta de crédito por parte do governo naquela época. E não podendo pagar suas dívidas, esses perdiam as terras que haviam dado como garantia do dinheiro emprestado. Outro ponto: a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado mundial. A partir de 1924, os países europeus começaram a se recuperar e voltaram a produzir o que antes importavam dos Estados Unidos. E, além disso, passaram a concorrer com os estadunidenses no mercado mundial. Lembre-se que os americanos se valeram, né, da Primeira Guerra Mundial para exportar comida e armas para os europeus. Quando os europeus, né, terminaram a guerra e acabaram de reconstruir o continente, né, acabaram de se recuperar dos prejuízos da Primeira Guerra Mundial, eles voltaram a produzir e se tornaram, né, um concorrente direto com os norte-americanos.
Resumindo, a concentração de riqueza, os baixos salários, a crise agrícola e a concorrência europeia contribuíram para que houvesse muito mais mercadorias do que pessoas com dinheiro para comprá-las. Configura-se assim uma crise de superprodução. Então, nós temos aí muita mercadoria acumulada, né, sem ter vazão, sem ter venda, e quando isso acontece, os preços despencam e vai acontecendo uma série de fatores, né, no chamado efeito dominó. Queda de preços, prejuízo nas empresas, falências, desemprego, né? E isso também reflete na queda das ações, que todos os investidores foram vender ao mesmo tempo e que produziu a quebra da Bolsa de 1929. E lembrando que o governo tem grande parte de culpa aqui, porque ele ofertou muito dinheiro durante toda a década de 1920, não só aos produtores agrícolas, mas à população em geral, e isso foi um dos motivos também que levou à Grande Depressão. Aqui você tem uma foto que mostra 2 desempregados tomando sopa distribuída na Rua 62 durante a Grande Depressão de Nova York. A foto é de cerca de 1932, cerca de 3 anos depois do início da Grande Depressão. Desdobramentos da Grande Depressão. Bom, vamos ver quais foram as consequências dela para a população e para o mundo. Nos Estados Unidos, a crise não atingiu a todos igualmente. Os mais pobres foram os mais atingidos, como vocês podem ver nessas fotos aqui, que mostram uma mãe, né, ou uma irmã com seus irmãos ou seus filhos ali do lado, desolados, sem ter perspectivas para o futuro, sem ter talvez o que comer. Na foto da direita você vê uma mãe cobrindo o rosto de vergonha e uma placa que diz 4 crianças à venda, saiba como aqui. Então essa foto ela é icônica, né? Se você procurar no Google, você encontra a história desses 4 irmãos que sofreram muito. Eles foram realmente vendidos por um baixo preço. Os pais estavam desesperados. Depois eles se reuniram, perdoaram a mãe, mas foi uma situação muito triste. Os discos de jazz, por exemplo, que na época eram consumidos sobretudo por afrodescendentes, praticamente deixaram de ser fabricados. Aqui você tem uma fotografia de 1940, onde se vê o músico Louis Armstrong, que nasceu em 1900 e morreu em 1971. Um dos maiores trompetistas e intérpretes de jazz de todos os tempos. É ele quem interpreta a famosa música What a Wonderful World. Os anos 1920 ficaram conhecidos também como a era do jazz. Assim como o rap, o jazz é um gênero musical surgido entre as comunidades negra e pobre dos Estados Unidos. Muitas das letras do jazz eram inspiradas nas experiências sociais dos seus compositores e intérpretes, negros pobres que buscavam na música canais de expressão de sua humanidade, nem sempre reconhecida. Reagindo à crise, o governo estadunidense diminuiu ao máximo suas compras do exterior, cortou os investimentos externos e parou de conceder empréstimos. Lembra do que eu falei sobre os empréstimos, que o governo tinha grande parcela de culpa? Está aqui. Com isso, a crise se propagou, atingindo a Europa e o restante da América, inclusive aqui o Brasil, porque o Brasil tinha negócios com os americanos, exportava muito café para lá. Veja o que o historiador diz sobre o desemprego na Europa, Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991. No pior período da depressão, entre 32 e 33, 22% a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha emprego. Então essas eram as porcentagens de desempregados nesses países.
No ano da crise, o Brasil produziu cerca de 29 milhões de sacas de café, mas só conseguiu vender a metade. É que os Estados Unidos, o nosso maior comprador do produto, diminuíram muito suas compras. As sacas de café se acumularam nos armazéns, os preços despencaram, arruinando cafeicultores e deixando milhares de trabalhadores sem empregos. Inclusive, o governo, para tentar barrar a queda maior ainda do preço do café, comprou a produção e queimou, incinerou. A ascensão dos fascismos. É aqui que nós vamos ver como a Grande Depressão ela vai levar à experiência de alguns regimes totalitários, coisa que já vinha acontecendo lá na Rússia, né? Na então recém-formada União Soviética, que a gente vai falar em outro tema na Segunda Guerra Mundial. A ascensão dos fascismos. O desemprego e a falta de esperança decorrentes da Grande Depressão favoreceram o surgimento em diversos países de políticos e partidos autoritários que acusavam as democracias liberais de serem incapazes de resolver os problemas da população. Então, esses políticos, esses partidos, eles viam que eles entendiam que deveria haver um governo central, um governo forte, de pulso para lidar com toda a situação. E o caminho não era democrático, o caminho não era liberal, o caminho era contra o capitalismo que mostrava-se feroz, que tinha dado errado, segundo eles, com a Grande Depressão, e seria a grande prova, e aí estava o terreno perfeito para o afloramento desse tipo de ideologia autoritária. Para esses, a solução era um governo forte, dirigido por um líder único, que fosse uma espécie de salvador da pátria. Esse ambiente, como observou o historiador Robert Paxton, favoreceu o surgimento de vários fascismos, a exemplo do italiano e do alemão. Mas não houve fascismo somente lá, houve também em Portugal, houve na Espanha, tá certo? Mas esses são os mais conhecidos, o italiano e o alemão. Conheça as principais ideias fascistas segundo Robert Paxton. Primeiro, o grupo é prioritário e o indivíduo deve subordinar-se a ele. Então, não há... A primeira coisa que você vai ter no fascismo é uma crítica ao individualismo. Não, você vai ter de seguir a coletividade. Então todo mundo deve obedecer o que o grupo pensa, não o que o indivíduo, né, a sua individualidade não vai contar. E nisso vai colocar muito semelhante ao comunismo, que também é uma ideologia coletivista. Outro ponto, a comunidade é vítima e qualquer ação sem limites legais ou morais contra os seus inimigos é válida. Então, a violência ela é justificada desde que para legitimar uma resposta à agressão sofrida pela comunidade. A rejeição à democracia, ao liberalismo e ao socialismo. Então, você vai ter aí uma grande crítica tanto à democracia, a possibilidade da escolha de seus líderes pelo voto, ao liberalismo, ou seja, diminuição do papel do governo na economia, e também ao socialismo, que é uma ideia coletivista. São irmãos siameses, são irmãos gêmeos, o fascismo e o socialismo. Só que eles têm abordagens diferentes em alguns aspectos. Outro ponto, os chefes, sempre do sexo masculino, conduzem a comunidade rumo ao seu destino. Mais um ponto, a violência pode ser bela e à vontade, eficiente se o objetivo é o êxito da comunidade. E por fim, um povo pode dominar os demais, independentemente da lei humana ou divina. Esses são os pontos do fascismo. Bom, vamos falar sobre o primeiro deles, o fascismo italiano. Após o fim da Primeira Guerra, a Itália amargava grandes perdas materiais e humanas e devia somas elevadas aos países vencedores. O desemprego, já alto, aumentou ainda mais com a volta para a casa dos 2 milhões de soldados,
Além disso, muitos italianos reclamavam do fato de seu país não ter ganho territórios, apesar de ter lutado na guerra ao lado dos vencedores. Vocês se lembram que a Itália foi para o lado da Tríplice Entente em 1915? Pois é, isso pode ser visto no vídeo anterior sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, o ex-combatente italiano Benito Mussolini se lançou na política. Mussolini, que vocês podem ver aí nessa foto à direita, foi professor primário, jornalista e defensor do socialismo, chegando a ser perseguido por suas ideias. Aqui você tem uma foto de Benito Mussolini sendo preso, né? O fascismo, minha gente, nada mais é do que uma faceta do socialismo. É uma ramificação do socialismo. Porém, ao voltar da Primeira Guerra, abandonou o ideal socialista e fundou, em 1919, os Fasci Italiani di Combattimento, organização que deu origem ao movimento e ao partido fascistas, defendendo um nacionalismo extremado, isto é, que a Itália deveria ser só para os italianos, por exemplo, a subordinação do indivíduo ao Estado, ao governo, e devotando ódio às democracias e ao comunismo. Mussolini prometia que sob seu governo a Itália reviveria as glórias do Império Romano. Foi aí que ele começa, né, a propor um regime nos moldes, a semelhança do antigo Império Romano. E aqui você tem uma foto, né, de Benito Mussolini discursando aos italianos. Para conquistar corações e mentes, Mussolini utilizava slogans como acreditar, obedecer e combater. Isso repetido várias vezes na cabeça dos seus apoiadores, vira como que um mantra, né, como que uma lei moral a ser seguida. A marcha sobre Roma. O fascismo italiano cresceu rapidamente com base no apoio de grandes empresários, assustados com o crescimento dos socialistas e comunistas, já que esses defendiam, por exemplo, o fim de empresas privadas e que elas passassem à mão do governo. Então isso os levou para o lado fascista, nas eleições parlamentares italianas. Esses empresários começaram a ver no movimento fascista o único meio de manter a ordem social que os favorecia, ou seja, manter as empresas tais como elas deveriam ser, né, nas mãos deles, dos donos delas. O fascismo italiano recebeu também o apoio de pessoas de diferentes origens sociais, desde ex-combatentes e desempregados até pequenos camponeses e professores universitários. O que unia a todos eram valores tais como desprezo pelos socialistas e comunistas, nacionalismo extremado e a atração pelo uso da violência. Fortalecido o movimento fascista italiano, então o movimento fascista italiano transformou-se em um partido político, o Partido Nacional Fascista, em 1921, que em poucos meses já contava com 300 mil integrantes obedientes ao Duce, o chefe Benito Mussolini. No ano seguinte, aproveitando-se de uma greve geral deflagrada por comunistas e socialistas, Mussolini ameaçou: ou o governo italiano restabelecia a ordem, ou os fascistas o fariam. Percebendo que o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, este senhor aqui, fraquejava, Mussolini planejou e comandou o assalto ao poder. Em 1922, liderou a Marcha sobre Roma, à frente de milhares de fascistas. Os camisas negras, vindos de várias partes da Itália, invadiu a capital para exigir o poder. E aqui você tem uma foto em que os fascistas caminham em direção à capital italiana no episódio conhecido como Marcha sobre Roma, em 1922. O rei Vittorio Emanuele III concedeu, né, a pressão fascista e convidou Mussolini para ser o primeiro-ministro. Mussolini, que é na prática o presidente do país. Então Mussolini se tornou o chefe de governo da Itália. E aqui você tem Mussolini em um de seus momentos de triunfo, sempre
com um semblante de empáfia, de autoritarismo, né, de arrogância. O governo de Mussolini, melhor dizendo. No poder, Mussolini incentivava o vale-tudo e impunha um Estado totalitário, todo o poder para o Estado. Em 1924, por exemplo, os fascistas venceram as eleições espancando pessoas e roubando urnas. Apesar disso, o rei da Itália continuava apoiando Mussolini. Depois, ele implantou uma brutal ditadura. Fechou jornais, criou uma polícia secreta, a OVRA, que é a Organização para a Vigilância e Repressão do Antifascismo, que prendia e assassinava os adversários, e suprimiu todos os partidos de oposição, conservando apenas o Partido Nacional Fascista. Como toda ditadura, há sempre um partido único, né, que governa. E aí mais uma foto de Benito Mussolini, aqui à frente dos seus comandantes, seus generais. E nós temos a imagem, né, do Partido Nacional Fascista, que foi criado em 1921, lá na Itália, Partido Nacional Fascista. E por que esse símbolo? É um feixe de lenha, certo? Atado a uma foice, tá? A um machado, melhor dizendo. E por que esse símbolo? O feixe de lenha simboliza cada vara do feixe de lenha simboliza o indivíduo. Quando você pega uma vara só, você quebra facilmente. Mas se você coloca todas as varas juntas num feixe, né, aí você não consegue quebrar todo o feixe com as varas, que é a união dos indivíduos, né, na coletividade, na ideologia. Então, a imagem é justamente essa. Daí porque fasces, né, fascismo vem de fasci, que é feixe em italiano e latim, tá certo? Então, fascismo vem de fasces. Mas os fascistas não usaram apenas a força, recorreram também à aliança com a Igreja Católica para ampliar sua base de apoio. Em 1929, Mussolini assinou um decreto com o Papa Pio XI, o Tratado de Latrão, pelo qual reconhecia o Vaticano como Estado independente. E aqui você tem o Tratado de Latrão sendo assinado, né, com o Papa para conceder a terra do Vaticano, né, a cidade de Roma, à Igreja Católica, como uma contrapartida pelo apoio dessa instituição ao regime fascista. Em compensação, a Igreja reconhecia que o governo fascista era legítimo, situado dentro da cidade de Roma. O Estado do Vaticano possui apenas 0,5 quilômetros quadrados, ou seja, menos de 1 quilômetro, metade de 1 quilômetro quadrado, e é dirigido pela Igreja Católica. Aqui você tem a imagem, né, a planta do Vaticano de Roma. E Roma acaba sendo como que um reino, cujo rei é o Papa. Propaganda e educação sobre o fascismo. O governo de Mussolini também usou a educação para divulgar suas ideias. As escolas da Itália fascista ensinavam, além das matérias tradicionais, temas como a vida de Mussolini e suas grandes realizações. Toda criança entre 8 e 14 anos de idade tinha de decorar uma oração em que, em vez de dizer creio em Deus, dizia creio no gênio de Mussolini. Olha só que barbaridade. Isso é também ensinado hoje nas escolas comunistas chinesas, por exemplo, em que, em vez de exaltar o nome de Deus, se exalta o nome do líder máximo do Partido Comunista daquele país, por exemplo. Os professores que se negavam a ensinar tais coisas eram perseguidos e demitidos de seus cargos. O fascismo usou ainda o cinema e o rádio para converter as pessoas aos seus ideais. Através do rádio, o Duce, né, que é o líder, falava de perto aos italianos. Já o cinema era usado para fabricar e divulgar imagens que mostravam uma Itália sem fome, sem conflitos e com a população satisfeita, saudável e voltada para o esporte. E aqui você tem uma imagem, né, a página de um livro escolar de 1941. Um dos desenhos representa uma criança que oferece um buquê de flores ao Duce,
a Mussolini. Essa é a doutrinação ideológica. O nazismo alemão. Vimos que os vencedores da Primeira Guerra obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes em 1919, pelo qual ela teve de ceder territórios, incluindo a rica região da Alsácia e Lorena, e pagar aos vencedores uma indenização de 132 bilhões de marcos, ou 33 bilhões de dólares na época. Era muito dinheiro, era uma fortuna. Aqui você tem a foto, né, do momento da assinatura do Tratado de Versalhes. Essa dívida gigantesca contribuiu para uma crise de graves proporções na Alemanha. A inflação e a dívida externa dispararam, enquanto a oferta de emprego diminuiu assustadoramente. O aprofundamento da crise favoreceu o crescimento de socialistas e comunistas nas eleições e abriu caminho para o fortalecimento de partidos que prometiam soluções mágicas. Um desses partidos era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP, também chamado simplesmente pelo nome de Partido Nazista, que é uma abreviação de Nacional Socialista dos Trabalhadores. Fundado em 1919, ano em que admitiu em suas fileiras o ex-cabo Adolf Hitler, como vocês podem ver nessa fotografia aqui, de um dos encontros do Partido Nazista. Falando ao público, Hitler culpava as democracias liberais pela derrota da Alemanha na guerra e pelas condições humilhantes impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. E aqui você tem um dos momentos em que Hitler discursava e ele conseguia prender a atenção da sua plateia, né, dos seus interlocutores, com discursos inflamados. Dizia também que o povo alemão tinha sido a principal vítima da guerra e estava entregue aos pontapés do resto do mundo. Estando com o orgulho ferido, milhares de alemães foram arrastados por esse discurso. Adotando um nacionalismo extremado e devotando ódio aos judeus e aos comunistas, Hitler tornou-se em pouco tempo o líder absoluto dos nazistas. Por que o ódio aos judeus? Porque Hitler via que a maioria dos banqueiros era de origem judaica, certo? E ele dizia que o dinheiro do povo alemão estava na mão de estrangeiros. Ele não considerava mesmo os judeus nascidos na Alemanha como verdadeiros alemães. E comunistas, porque era uma doutrina, né, que ameaçava também tomar o poder na Alemanha, e Hitler queria que a ideologia dele, mesmo em muitos aspectos assemelhada à comunista, Hitler queria que o nazismo se sobressaísse. Fato é que os dois, né, tanto o regime nazista como o regime comunista de Stalin, fizeram um acordo de não agressão antes, né, da Segunda Guerra Mundial. E aqui você tem uma foto em que você vai ver as pessoas como que cultuando, né, como que idolatrando a figura do líder que prometia restaurar a sorte alemã. Em 1920, o Partido Nazista criou as SA, Seções de Assalto, grupos paramilitares encarregados de eliminar fisicamente seus adversários. E aqui você tem uma foto em que esses agentes eles estavam ali lacrando talvez uma loja de um judeu. 3 anos depois, em meio ao agravamento da crise econômica e social, Hitler tentou tomar o poder por meio de um golpe de Estado na cidade alemã de Munique. Isso foi em 1923, mas fracassou e foi preso. Na cadeia, ele produziu boa parte de um livro chamado Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, que continha os princípios básicos do nazismo, os quais são, né, a foto aí do livro de Adolf Hitler, Minha Luta. E os pontos nazistas são: superioridade da raça ariana. Para Hitler, existia uma raça pura, a ariana, superior a todas as outras e da qual provinham os alemães. Segundo ponto, a necessidade de um espaço vital.
tese segundo a qual os alemães precisavam conquistar territórios a fim de se realizar plenamente como povo. Terceiro ponto, o antissemitismo. Os nazistas justificavam seu ódio aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deviam ser eliminados. Mas não só os judeus foram perseguidos pelos alemães, como ciganos, negros, homossexuais, deficientes físicos e outros. A ascensão dos nazistas. A partir de 1924, ajudada por capitais estadunidenses e ingleses, a Alemanha voltou a crescer. Então você vai ter aqui, mais uma vez, a questão de investimento de banqueiros estrangeiros, né? Isso aconteceu na Rússia para a deflagração do golpe que levou à queda do czarismo lá e à instalação do regime comunista. Você vai ter também aqui, né, um investimento estrangeiro na Alemanha. Esse crescimento econômico contribuiu para fortalecer a democracia e diminuir o prestígio de líderes radicais, a exemplo de Hitler. Berlim, a capital do país, tornara-se palco de intensa atividade artística e cultural. Mas, com a crise de 1929, a situação se alterou profundamente. Na Alemanha, a produção caiu, a inflação disparou e o desemprego trouxe consigo a fome, a humilhação e a falta de esperança. Entre 1929 e 1932, o número de desempregados na Alemanha saltou de 2,85 milhões para 6 milhões e 40 mil alemães desempregados, quase um terço do total dos trabalhadores do país. Nesse cenário deprimente, Hitler voltou a se apresentar como salvador da pátria e conquistou a simpatia de muitos alemães, entre os quais militares da alta patente e grandes industriais. Em janeiro de 1933, o presidente da República, Hindenburg, nomeou Hitler chanceler, ou seja, chefe de governo da Alemanha. Que você tem a nomeação. Cumprimento de Hitler ao presidente alemão na época, Hindenburg. No início de 1933, os nazistas atearam fogo ao Reichstag, ou seja, o parlamento alemão, e culparam os comunistas pelo atentado. A foto do parlamento alemão incendiado pelos nazistas que culparam os comunistas, para que esses perdessem espaço na política. Esse fato interferiu no resultado das eleições parlamentares de março de 1933. Os nazistas obtiveram quase 44% do total de votos nas eleições anteriores, ocorridas em 1929. Eles haviam obtido apenas os nazistas, melhor dizendo, obtiveram quase 44% do total de votos. Nas eleições anteriores, ocorridas em 29, eles haviam obtido apenas 3% das cadeiras. Os nazistas tinham agora a maioria no parlamento. No poder, Adolf Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Fechou sindicatos, dissolveu os partidos políticos, fechou os jornais, ordenou a queima de livros, como vocês podem ver nessa foto aqui. A famosa queima de livros, né, pelos nazistas, os livros ditos proibidos, livros alemães, livros comunistas, livros de origem judaica, melhor dizendo, não livros alemães. E aqui você tem Hitler ladeado por tropas de elite durante a cerimônia militar nazista em Nuremberg em 1934, ele entrando triunfante. Demitiu democratas e comunistas de seus empregos e perseguiu os judeus. Foi assim que Hitler iniciou a sua ditadura ferrenha. A ditadura hitlerista. Em 1933, Hermann Göring, a pronúncia é alemã, chefe das SA, das seções de assalto, criou a Polícia Secreta de Estado, a Gestapo, que Hermann Göring. Em 1934, com a morte de von Hindenburg, o presidente alemão, Hitler assumiu a presidência com o título de Führer,
ou seja, guia, condutor em alemão, Führer. E aqui você tem uma das posições da saudação nazista com o braço direito estendido, né? Na verdade, Hitler ele pegou vários elementos do antigo Império Romano, inclusive como símbolo a águia também, que era o símbolo de vitória dos romanos sobre os povos, e adotou esses símbolos. E dentre eles, a suástica, essa cruz que os nazistas usavam como símbolo, ela é um símbolo bem antigo, né? Ele tem milhares de anos, representa equilíbrio, representa harmonia. Só que Hitler ele distorceu todo esse significado e adotou esse símbolo como o do partido nazista. No campo econômico, Hitler desenvolveu as indústrias de base, né? Investindo nas indústrias de ferro, aço e máquinas. Investiu em obras públicas e estimulou as fábricas de armas, diminuindo com isso o desemprego. O que Hitler fez aqui na economia, os norte-americanos estavam fazendo também na época, colocando em prática as ideias de John Maynard Keynes, o keynesianismo, ou seja, a intervenção governamental na economia para estimulá-la em tempos de crise. Mas, ao mesmo tempo, ele não cumpriu nenhuma de suas promessas ao povo. Os salários foram congelados, a reforma agrária não saiu do papel e os trustes, como que é um grupo de empresas, né, o grupo Krupp, por exemplo, ganharam maior liberdade para agir. O antissemitismo nazista. Sob o comando de Hitler, o Estado nazista tomou uma série de medidas discriminatórias contra os judeus. Foram elas as seguintes. Em 1933, o namoro e o casamento entre judeus e arianos, ou seja, os alemães, foram proibidos por lei. Os funcionários públicos judeus foram aposentados e proibidos de trabalhar na imprensa, nos tribunais e na saúde. E os estudantes judeus foram obrigados a usar um número de identificação para entrar nas escolas e nas universidades. Que você tem uma dessas filas com vários judeus identificados com essa estrela aqui, ó, a estrela de Davi, que era para identificar que era um judeu. E aqui você tem uma foto de uma estrela de Davi da época. Ela era amarela e estava escrito judeu numa letra estilizada hebraica, né? Judeu. A propaganda antissemita veiculada na Alemanha nazista em 1936, à direita, você vê um garoto representado como um judeu, certo? Puxando as tranças de uma menina loura. À esquerda e ao centro, crianças alemães zombam e fazem caretas para as crianças judias, que, sentindo-se constrangidas, deixam as escolas acompanhadas de um adulto que também é judeu, nota o kippah em sua cabeça, ou seja, o símbolo, né, dos judeus. É tipo um chapeuzinho, né, redondo colocado no topo da cabeça. Então, aqui, numa propaganda antissemita né, contra os judeus, vocês veem o estímulo do ódio entre as crianças. Em 1936, os judeus foram expulsos do exército. Em 1938, os judeus foram obrigados a usar documento de identidade e passaportes especiais, e seu patrimônio, como bens e capitais e dinheiro, foi bloqueado. Em 9 de novembro de 1938, militares nazistas vestidos à paisana, ou seja, não estavam identificados como militares, promoveram um ataque violento aos judeus e às suas lojas, que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, por causa da destruição de um grande número de vitrines e vidraças. E aqui você tem uma das fotos tiradas no outro dia do ataque desses oficiais, desses militares alemães, a estabelecimentos judeus. Além disso, centenas de sinagogas, que são as igrejas dos judeus, foram incendiadas e milhares de judeus foram presos e mandados para os campos de concentração, no que a gente já conhece, né, que ficou conhecido como o Holocausto, né, o extermínio de cerca de 6 milhões de judeus. Aqui você tem homens amontoados
inclusive um bastante magro, denotando que eles eram privados de água, de comida, né? E eles também, além de trabalhar forçadamente, outros serviam para fazer pesquisas científicas, né? Experiências científicas. E nem crianças eram poupadas. Tem um filme que relata um pouco disso, que é baseado no livro chamado O Menino do Pijama Listrado. As Olimpíadas de 1936, Esporte e Racismo. Em 1936, os Jogos Olímpicos foram organizados em Berlim, disposto a impressionar o resto do mundo e a comprovar a superioridade alemã. Hitler mandou construir um estádio para 100 mil pessoas. Gastou cerca de 30 milhões de dólares para erguer a Vila Olímpica, onde seriam recebidos 4 mil atletas de todos os continentes. E encomendou a uma consagrada cineasta alemã, Leni Riefenstahl, a direção do filme oficial da competição, que deveria ser o louvor aos ideais nazistas. No entanto, nem tudo saiu do jeito que Hitler desejava. Inicialmente, foi obrigado a aceitar na equipe da Alemanha 2 atletas alemãs de origem judia. Elas não eram, na visão de Hitler, alemãs pura. Gretel Bergmann, atleta de salto em altura, e Helene Meyer, esgrimista, aquela que luta com espada, que havia ganhado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1928. O Comitê Olímpico Internacional pressionou as autoridades nazistas com uma ameaça. Se elas fossem proibidas de participar, a Alemanha não sediaria os Jogos. Mas quem brilhou daqueles Jogos não foi nenhum ariano puro, de cabelos loiros e olhos azuis, mas sim os atletas negros estadunidenses, que ganharam todas as provas de atletismo, como as ocorridas de 100 metros e 800 metros, salto em distância e salto em altura. Entre eles estavam um neto de escravizados, o corredor Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro. No salto em distância atingiu 8 metros e 6 centímetros, recorde olímpico por 24 anos. Hitler estava presente no estádio, mas saiu antes que a prova de salto terminasse. A estrela da festa foi mesmo Jesse Owens, cuja vitória é até hoje lembrada como prova de que as ideias racistas de Hitler não tinham fundamento. E na foto você vê o estadunidense Jesse Owens na Olimpíada de Berlim, na qual ganhou 4 medalhas de ouro, nos 100 metros, 200 metros, revezamento 4 por 100 metros e no salto à distância, em 1936. Bom, agora chegou a hora da nossa revisão. Nós falamos primeiro sobre a Grande Depressão. Muito bem. Nós vimos que em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem do conflito, né, muito ricos e com muito prestígio, né? Afinal, tinham exportado muita coisa, comida e armas para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, e prestigiados porque tinham participado ao lado do grupo vencedor, a Tríplice Entente. Em 1920, começa então o chamado período próspero, né? Os anos loucos 1920, que é uma prosperidade nunca imaginada, nunca vivenciada até então pelos Estados Unidos. Em 1928, nós vamos ter o auge da especulação, porque as pessoas compravam as ações das empresas, esperavam um pouco e vendiam com um lucro exorbitante, muito além do que essas ações realmente valiam. Era um aumento artificial, uma especulação. E aí nós vamos ter o seguinte: em 1929, nós vamos ter, com o auge da especulação, a quebra da Bolsa de Nova York, porque uma empresa inglesa faliu, todos os investidores ficaram ali apreensivos e também não deram crédito, né, para comprar mais, investir mais. Todos eles foram vender, né? Todos eles ficaram desconfiados que fosse acontecer com todas as outras empresas, foram vender ao mesmo tempo as suas ações, né? E dentre os motivos para a queda da bolsa, nós temos a concentração de riqueza na mão de poucos, então tinha muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Nós também temos a crise agrícola,
era muita produtividade lá nos Estados Unidos sem conseguir escoar essa produção. Então os preços despencavam. Além disso, os europeus voltaram ao cenário econômico, né? Produzindo, principalmente na parte industrial, o que fazia frente aos negócios americanos. A produção americana, que não conseguia ser vendida para outros lugares, principalmente para a Europa, começou a encalhar e os preços despencaram. E despencando, nós vamos ter um efeito dominó que leva à crise, falência de empresas, desemprego e tudo mais. E foi aí que todo mundo foi vender as ações sem ter quem comprasse, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Isso tudo gerou um grande desemprego, muita fome, certo? A chamada Grande Depressão, que se estendeu até por volta de 1933. A ascensão dos fascismos. Bom, nós falamos dos fascismos e os principais pontos defendidos pelos fascismos, né, por essa ideologia, são que nós temos de ter a figura de um salvador da pátria, um líder que ele venha para resolver todos os problemas da nação. O coletivismo em torno do nacionalismo. Então, os indivíduos devem se submeter ao que o grupo pensa por conta da nação. A violência contra os opositores ela é estimulada e justificada. E os opositores devem ser perseguidos. O líder político geralmente é um homem. Nós falamos do fascismo lá na Itália e também falamos do fascismo lá na Alemanha, o nazismo. E agora falando de cada um deles. O fascismo italiano teve como grande líder Benito Mussolini. Em 1929 teve a fundação, né, por Mussolini, do Fate Italiani di Combattimento, que daria origem ao partido fascista. Em 1921 tivemos a formação do Partido Fascista Italiano. Em 1922 tivemos a Marcha sobre Roma, que foi um grupo de fascistas que se dirigiu à cidade de Roma para exigir do rei Emanuele Vitório a tomada de poder, né, que os fascistas tomassem o poder, e em virtude disso nós vamos ter em 1922 o rei Vitório Emanuele III tornando Mussolini o primeiro-ministro, né, o presidente, em outras palavras, da Itália. E nós vamos ter, a partir dos anos 1920, né, de meados de 1920, nós vamos ter a ditadura de Mussolini, que era propagada sobretudo, né, feita uma propaganda do governo para fortalecer essa ditadura fascista. O nazismo alemão. Em 1919 tivemos a fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não é isso? Ou Partido Nazista. Em 1920 tivemos a criação das seções de assalto, que era um grupo paramilitar para perseguir os opositores aos nazistas. Em 1923, Hitler tenta tomar o poder, mas é preso, e lá na prisão ele começa a escrever um livro que vai guiar toda a sua luta, minha luta. Em 1933, o presidente Hindenburg torna Hitler o chanceler, o chefe do governo alemão. Em 1933 ainda, os nazistas incendiaram o parlamento alemão e culparam os comunistas para assim ganhar espaço na política. Em 1933, houve a criação da polícia secreta nazista, a Gestapo, para perseguir os opositores do nazismo. E em 1938 tivemos o auge da perseguição aos judeus e é o início ali da ditadura hitlerista, que impôs, né, o nazismo a não só a Alemanha, mas a todo o restante do mundo. Bom, esse foi o nosso conteúdo, certo? Falamos sobre a Grande Depressão, sobre o fascismo alemão e o nazismo lá na... falamos sobre a Grande Depressão, sobre o fascismo na Itália e o nazismo lá na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam.
Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.